E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente tem a impressão aqui, eu tava conversando com eles aí esses dias, que a gente tá numa época aí meio complicada, né? Eu vivi a Guerra Fria nos anos 80. Termina quando? A queda do 89. mundo? 89. 9 de novembro de 89. Tivemos um período assim de Eu sei só porque é o dia do meu aniversário. É mesmo? É, foi por isso que eu decorei. Olha só. Quando que é? 9 de novembro de 1979. Pô, 9 de novembro? Meu aniversário é 8 de novembro, então não vou esquecer mais. Pronto. Ó, 9 de novembro. E eu faço 9 de novembro. Ó, seu aniversário. Eu faço 9 de novembro. Gente boa. 75. Olha só, cara. Gente boa. E a gente teve uma impressão de um tempo mais tranquilo. E agora mais. voltaram os agitos e tal. Eu não sei se para Israel teve algum tempo de paz ou não. Não, existem tempos de calma. Na verdade, o último ano, especificamente, foi um ano que não teve... desde que terminou 2020? a guerra... depois que terminou a guerra 2021 contra o Hamas. Tá. Até agora, não teve foguetes de Gaza. Foi um ano relativamente calmo. E tem alguma explicação? Política israelense, eu vou explicar isso. Tem a ver com o interesse do Hamas poder se reconciliar com países árabes sunitas moderados, tem a ver com o fato de Gaza estar sendo reconstruída com incentivo de vários países que têm hoje em dia relação com Israel. Então eles pressionam o Hamas para não ter nenhum tipo de violação do cessar-fogo que foi assinado. Israel tem deixado milhares de palestinos de Gaza entrar em Israel para trabalhar. Então não é interessante. Até vou explicar depois isso porque que é um dos motivos pelo qual o Hamas não entrou nesse conflito que demorou 3 dias para acabar. Eu queria primeiro, se vocês pudessem fazer para a gente um panorama do mundo pós-Covid. Claro que a gente ainda está no meio da pandemia, mas o que é a guerra da Ucrânia, esse imbróglio agora de Taiwan, Israel, se tudo está conectado, o mundo está conectado ou não, esses conflitos, como que está acontecendo? Para a gente entender um pouquinho, assim, coisa de professor, tem que voltar um pouquinho, mas na história a gente entender que existem regras no mundo, o que nós, de relações internacionais, chamamos ordem internacional. Então, como você falou, regras que regem as relações entre os estados. Como as relações são reguladas, o que pode ou não pode fazer, com base no direito internacional. Guerra Fria, havia um mínimo entendimento do que pode e do que não pode entre Estados Unidos e União Soviética. Mas dentro de cada esfera, né, você tinha as regras próprias. Quando termina a Guerra Fria, vem esse período, né, que muita gente chama de globalização, de hegemonia americana. É uma hegemonia do Ocidente. Por que eu digo Ocidente? Porque os Estados Unidos nunca estiveram sozinhos. Sempre estiveram juntos com os países da Europa Ocidental que têm os mesmos princípios e valores. Que valores? Democracia e livre mercado. Certo. Capitalismo. Então, quando, né, a União Soviética, desaparece, que ela quebrou. Ela desapareceu porque ela implodiu. Ela quebrou financeiramente. Foi isso que levou à dissolução da União Soviética. Tá? Aí que eu sempre pergunto, né? Quem é que vai continuar seguindo um modelo social e econômico que implodiu? Tá, a gente tem Cuba, tem Coreia do Norte, Cuba... Coreia do Norte. Nem a China. A China é capitalista. Total, né? Mais capitalista selvagem do que Estados Unidos. A China é um caso tão estranho, né? É um capitalismo absurdo. É o que eles falam. É o socialismo de mercado. Ou seja, do ponto de vista político, o Partido Comunista Chinês, que é comunista só no nome, é capitalista na essência, eles não abrem mão. Não vem com essa história de cada pessoa um voto, não. Agora... economia é cada um por si mesmo. Eles não têm aposentadoria, eles não têm seguro social, eles não têm INSS, eles não têm nada. Lá é capitalismo selvagem mesmo. O que for preciso, como nação,
Para eles vencerem Eles fazem. economicamente, eles vão fazer. Então, quando termina a Guerra Fria, esse modelo de organização de sociedade, esse modelo ocidental, democracia e capitalismo, de livre mercado, não é à toa que a OMC, Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio internacional, foi criada em 95. Não tinha mais como continuar sendo contra livre comércio. Então a gente entra nesse momento de uma estabilidade muito grande, com esse modelo ocidental liderado pelos Estados Unidos. Desde 2008, quando teve a crise financeira que começa nos Estados Unidos, a Europa o fato da Europa estar unida economicamente também é o que dá força. Em bloco, é uma economia maior que a americana. Ah, é? Como bloco, a hora que você olha a economia da União Europeia, ela é um pouco maior que a americana, mas individualmente não é. Entendi. O grande problema, ela só tem um pouco de união econômica, politicamente ela não é unida. Não. Então por isso que os americanos ainda têm muita vantagem. Entendi. Segundo, os europeus caíram numa armadilha desde a Segunda Guerra Mundial, que foi, ok, eu vou gastar dinheiro para me reconstruir, vou construir esse estado do bem-estar social, que é aquilo que você não cai na miséria, porque o Estado te protege, te dá, né, salário, desemprego, te mantém, dá seguro-saúde, dá educação de graça, mas tudo isso tem um custo, né? Um imposto altíssimo. A custa do quê? Que os americanos protegeriam a Europa militarmente, chamada OTAN. Para os europeus foi ótimo, porque eu concentro meus gastos na parte social, eu não preciso gastar na área militar. O que aconteceu? Hoje, eles dependem dos Estados Unidos para sua segurança. Né? Pergunta lá para qualquer europeu por que está, né? A gente vai falar de Ucrânia e tudo. É isso, eles dependem dos Estados Unidos. Eles abriram mão. E por isso que eles estão nesse bloco com os Estados Unidos. Mas desde a ascensão chinesa começa em 2001, quando ela entra na OMC. Quando ela entra na OMC, nenhum país membro pode pôr sobretaxa nos produtos do país do outro, né, que é membro da OMC. A China, em vez de crescer 7% ao ano, ela passa a crescer 12% ao ano. Nossa. Qual é a diferença? Crescendo 7% ao ano, você dobra o seu PIB em 10 anos. Crescendo 11% ao ano, você dobra o seu PIB em 5 anos. E por que isso aconteceu? Porque literalmente a China virou o chão de fábrica do mundo. Ou seja, tudo que precisa de dedo humano para montar, precisa de mão de obra barata. O que eu sempre coloco para os alunos, não precisa ser economista nem administrador para entender o que aconteceu. Em 2001, quando a China entrou na OMC, a mão de obra americana custava $60 a hora, em média. $60. Eu, quando trabalhei lá, né, fazer mestrado, antes de conseguir entrar, tudo a bolsa, eu ganhava $8 a hora. 60 é a média. Tá? Trabalhador chinês ganhava 30 centavos de dólar a hora. 30 centavos? 30 centavos. Precisa ser economista ou administrador para entender? Tudo foi para lá. O que as empresas fizeram? Fecho a minha fábrica aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, levo para lá, é tão mais barato que ainda compensa o custo do transporte e o produto chega aqui mais barato. Por isso que, inclusive, a inflação no mundo nos anos 2000 diminuiu a esses produtos chineses baratos. Então ela começa a crescer ali. Em 2008 vem a crise financeira. O que acontece? Os americanos entram num buraco. A Europa entra num buraco junto. É de 2008 para cá que a China começa a se sentir mais confortável a virar para os americanos. Sabe essa tua ideia de direitos humanos? A gente tem que relativizar. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que olhar para a cultura de cada país e adaptar, ou seja, respeitar tudo. Sabe essa tua ideia de democracia, que é cada pessoa um voto, o livre discurso? Não é bem assim, tem que relativizar de acordo com a cultura. Então juntou China e Rússia, mais Irã, mais Venezuela, mais esses países autoritários, e eles começaram a se sentir confortáveis a questionar essa ordem internacional, porque se fortaleceram econômica e militarmente e o Ocidente se enfraqueceu economicamente.
Militarmente, não. Militarmente, ainda os Estados Unidos continuam a ser a única superpotência do mundo.